Muito bem, então a gente vai dar uma olhadinha agora na análise preditiva, tá? Aquela que prevê, que eu particularmente adoro, que é o que mais me desafia, né? Que é olhar, antecipar e olhar o que vai acontecer no futuro, né? Baseado no passado, saber o que vai acontecer no futuro ou entender o que vai acontecer no futuro, né? Aqui já estamos falando mais de ciência de dados mesmo, menos de análise, mais ciência, né? Então vamos lá, o que a análise preditiva respondeu? O que provavelmente vai acontecer no futuro? Eu olho para o passado, né, e algoritmos, ou seja, com dados e estatística eu consigo olhar para frente. Então, geralmente isso está associado à aprendizagem de máquina. Dizer assim, eu tenho modelos comuns, vai se acostumando com isso, eu tenho modelos que estão sempre se alimentando e retroalimentando, que estão olhando para o passado e me dizendo, olha, andando nesse caminho, as vendas serão assim, andando nesse caminho, o faturamento vai ser assado e tal. Então, eu tenho um processo de aprendizado, né? Isso não é com 3 ou 4 linhas, eu preciso de volume, bastante volume, tá? Então, deixa eu ligar aqui meu amigão. Eu preciso de volume de dados. Tá? Senão eu tenho imprecisão. A amostra é muito. A base é a amostra, né? Então, geralmente as amostras de análise de predição já são gigantes. Tá? Outra coisa também, nada é certo no mundo, né? Então são probabilidades, estatística de probabilidade. Tá? Então eu preciso conhecer também de probabilidade, cenários, né? Mas, enfim, eu consigo entender pela predição que caminho eu vou tomar. Então, meu planejamento estratégico, né? Eu consigo olhar... Geralmente, empresas fazem, ali no meio para o final do ano, análises preditivas para o esforço do ano seguinte, dos próximos 5 anos, 10 anos e tal. Geralmente, mais comum do ano seguinte, né? Porque olhando para o ano seguinte, eu consigo planejar caixa, investimento e tal. O que eu uso na preditiva, né? Modelos estatísticos. Muito bem. Demanda, produto, venda e tal. Eu uso machine learning. Ok. Eu uso forecasting de vendas. O forecasting, acho que eu apaguei aqui. Tá aqui. O forecasting nada mais é do que uma estimativa de valores futuros, né, vendas, custos e tal, baseado em dados históricos, né? Então eu olho para o futuro, prevejo venda, custo, né, caminho, olhando para trás, tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um volume histórico razoável, né, para poder criar probabilidades futuras. Esse é o forecasting, né? E séries temporais, assim, cortes de tempo para eu conseguir olhar tanto tempo atrás como olhar e fazer projeção para tempo futuro, né? Quem te usa lá? Vou tirar esse intermediário daqui, não seria intermediário não, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Vou deixar assim, ó. O que preciso conhecer? Acho que não resolveu muito não. Um preto aqui, vamos ver se o preto funciona. Aí, Power BI, Machine Learning, legal, Tableau, o Google Analytics e tal. Preciso conhecer de Python, vamos tirar o avançado daqui. Preciso conhecer de Python, e aí olha só, bibliotecas de ciências, tá? Scikit, as mais comuns são essas duas aqui, o Scikit e o TensorFlow. Mas aí, meu amigão, muita estatística, muita. E se eu estiver olhando ferramentas, eu tenho ferramentas já preparadas para isso. Salesforce, o Watson faz isso, a Oracle tem produtos também, a IBM tem o Watson e tal, tá? Então, aqui já são ferramentas proprietárias, né? E aqui eu já tenho toda a inteligência, quase toda, dentro da própria ferramenta que já tem internamente aqui. O Watson já o Watson é um produto da IBM de inteligência artificial. Ele tem uma porrada de modelos lá, prontos, templates que você pode implantar. Esses modelos, para você implantar, vão exigir que você forneça uma série de dados históricos, tal, e ele te devolve estatística e tal. Tá? Watson, Oracle e tal. Quando que eu uso, né, a preditiva? Quando eu tenho, por exemplo, eu quero prever uma demanda sazonal de um e-commerce. Mas aqui são exemplos, né? O que é uma demanda sazonal?
eu vou ter uma demanda naquele período, vai acontecer naquele instante. Eu acho que eu vou fazer. Não. Daquele instante eu vou fazer uma demanda. Eu precisar de uma demanda porque eu vou ter um. Por exemplo, próximos de Black Friday, próximos de festas. Imagina, essas lojas de e-commerce, que tipo de trabalho elas têm, né? A galera de ciência de dados, ou de análise de ciência, perto de eventos históricos, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados e tal, Natal e tal. Ali é um sazonal. O que eu vendo ali, né? Aquela história, né? Por que eu começo a ter ovo de Páscoa 3 meses antes da Páscoa, né? Então, já estou colocando no mercado, já estou criando insights. Eu, por exemplo, uma coisa interessante que tem acontecido, que eu percebi, é que as pessoas estão deixando... Estraga a magia um pouco, mas uma galera deixa para comprar depois que passa. Porque aí o preço cai vertiginosamente. Então as empresas estão percebendo como está acontecendo, estão criando estratégias para venda após a ocasião. O que eu devo fazer para tirar o estoque e para fazer aquilo fluir? Porque é um cenário que foi previsto de que vai ter vendas significativas até pós-período, né? Enfim, troca de produto, você percebe que vai ter uma troca depois do Dia dos Namorados, porque aquele no Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo, né? A gente está aprendendo, né? Quanto mais informação, dificilmente uma coisa se repete muito durante algum tempo, ela muda, né? Mas eu preciso de dados para isso. Identificação de clientes com alta probabilidade de churn, aqui é importante, ó. Churning é cancelamento, rotatividade, giro, né? Rotatividade, eu estou perdendo muito cliente. Estou perdendo estão trocando de plano. Por exemplo, assinantes de streaming, né? Netflix. Uma galera que quando veio a Netflix com anúncio, o plano com anúncio pago, teve gente que cancelou. Teve gente que não quis mudar. Aí depois que viu que não era tão crítico assim, o pago era mais barato que o tradicional, tive uma migração gigante. Hoje já está legal, né? Mas tudo isso é análise que eu faço, né? Se eu vou mudar um plano e a galera está acostumada, que impacto aquilo vai gerar, né? Para baixo, para cima e tal. Valores de futuros aqui, tá? Futuros de vendas, previsão de picos de tráfego. Eu vou ter muita venda, então eu vou ter necessidade de estoque, de silos, de armazéns e tal. E aí, e-commerce, né? Como é que faz? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver um dia, ou em matéria, esses galpões dessas mega stores. Gente, é uma cidade de centro de distribuição de logística, né? Então, será que eu preciso de data center, né? Ainda mais com a IA agora, que consome muito processamento, vai precisar de mais data center. Legal a predição aqui. Bom, e aí eu tenho um exemplo aqui, alguns exemplos para a gente falar. Então vamos lá. Primeiro, antecipar o comportamento de compras durante a Black Friday, permitindo otimização de estoque. Fantástico, né? É uma data. Vai acontecer uma venda absurda aqui, né? A metade do dobro, essas coisas, né? Mas eu vou ter vendas absurdas aqui, né? Então eu tenho que pensar, eu estou prevendo a predição que vai acontecer. Empresa farmacêutica implanta modelo de vendas de caneta emagrecedora. Bom, então aqui é um cenário mais atual, né? As canetas emagrecedoras, Mounjaro, essas coisas têm um custo alto, né? Valor alto. E aí eu estou colocando no mercado canetas com valor menor. Inclusive aconteceu recente, bem menor, nacionais. Então, como é que eu sei o impacto? Quanto que eu vou vender daquilo? Eu preciso olhar o consumo das outras canetas, né? Olhar para o mercado externo. A predição ela vai olhar fontes externas e análise de mercado para entender quanto que eu prevejo vender com aquilo, né? E evidentemente eu vou ter um boom de venda, né? No começo, depois aquilo vai cair, as pessoas não vão gostar, de repente vão voltar para outra e tal, tá? São previsões. Empresa de cosméticos implanta modelos que antecipam o aumento na demanda de produtos de beleza durante períodos de confinamento. Tá. A gente teve recentemente um problemaço aqui, né, a Covid e tal, então muita gente ficou em casa, então houve uma explosão de skincare, eu acho, né, produtos de beleza,
as pessoas ficavam em casa e aí, né, usavam mais. Então não precisa nem dizer, né? O volume grande me dá problema de estoque, como é que eu prevejo e tal. Tomara a Deus nunca mais aconteça. Mas a gente tem regiões do mundo que você tem ali períodos de muito frio, né? Depois pouco tempo de calor, né? Mais nórdico ali. Então, o que acontece quando eu tenho os períodos de calor, né? Procura determinado tipo de produto. E o que acontece quando o frio chega? Então, naqueles 4 meses que vão fazer bastante calor, eu vou vender menos. Vocês vão estar mais na rua e tal. Mas a hora que voltar para o período de frio, onde as pessoas vão ficar mais dentro de casa, eu vou voltar a vender em larga escala aquilo. Então, isso é aprendizado também, né? Eu estou prevendo que eu vou vender mais em determinado período, né? Outra, empresa de eletrodoméstico pode implantar modelos para a produção de ventilador e ar-condicionado com base em previsões climáticas. Perfeito, né? Bom, a gente está... Esse problema, né, que não vai melhorar, infelizmente, né? Que é calor em excesso, principalmente calor em excesso, né? Então, existem regiões que eu não tinha aquilo, então eu não me preocupava, por exemplo, em ter ar-condicionado. Ali era sempre frio. Dá um exemplo, aqui no Brasil a gente tem a região do sul lá, né? Eu estive um tempo lá e é difícil achar hospedagem com ar-condicionado, porque lá sempre, né, estava frio. E, coincidentemente, quando eu fui lá, pé frio danado, fez um calor danado e aí ventilador e tal. Então, voltando para cá. Como tem acontecido isso muito, se eu tenho a ideia, isso está cada vez mais legal, né, mais assertivo, se eu tenho previsões climáticas mostrando que eu vou ter um período de 4 meses ali de calor intenso, eu vou vender mais ar, vou vender mais ventilador. Então eu também tenho predição aqui, tá? Bom, então essa análise preditiva, como eu falei, é a mais legal, porque só que ela é mais exigente, né? Só que ela é a que mais, assim, que interessa ali, vamos dizer assim, o patrãozão, né? Ele quer saber, ele quer escutar, né? Para onde que ele vai, como é que ele cresce, como é que ele otimiza resultado, né? Então, aqui é bastante legal. Então, voltando lá, a descritiva mostra um problema, a diagnóstica exploratória investiga o que aconteceu, e essa aqui ela me dá uma ideia, sabendo o que aconteceu, investigando aquilo, eu vou fazer a análise, a estatística para olhar o futuro, né? Como que eu consigo melhorar no futuro, né? Ou, no mínimo, estar mais preparado para um futuro. Tá bom? Até a próxima.